Entre os dias 4 de fevereiro e 29 de novembro, ocorre a maior competição de clubes do continente, a Copa Libertadores da América. Esta é a 66ª edição do torneio continental, e o Brasil busca manter a sua hegemonia que já dura 6 anos. Como eu sempre digo, eu sou o Neto e você está no Tradições FC. E hoje é dia de te mostrar todos os 47 times, 55 times e 32 cidades da Copa Libertadores 2025. Os 47 clubes são dos 10 países membros da Conmebol. Cada nação tem direito a até 4 vagas, exceto Brasil e Argentina, que em alguns casos podem levar de 7 a 9 participantes. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar pela Bolívia e os seus 4 clubes. Aqui a primeira parada é em Santa Cruz de la Sierra, a maior cidade do país. Esta é a casa do Blooming, clube 5 vezes campeão boliviano. Pela Libertadores, a sua grande campanha foi em 1985, quando a equipe caiu na semifinal da competição. O seu mando de campo é no Ramon Tarruiche Aguilera, um estádio liberado mais ou menos para 38 mil torcedores. Ironicamente, este campo pertence ao Oriente Petroleiro, o maior rival do Blooming. Então, uma outra opção para os milionários é o estádio Gilberto Parada, com uma capacidade bem menor, para no máximo 13 mil pessoas. Agora vamos para La Paz, a capital da Bolívia e terceira maior cidade do país. Aqui estão mais 2 clubes, iniciando pelo The Strongest, o segundo maior campeão boliviano com 16 conquistas. Já na Libertadores, o seu grande feito foi alcançar as oitavas de final. O estádio do mais forte é o Rafael Mendonça Castelón, um campo particular com mais ou menos 14 mil lugares. Porém, em grandes jogos como os de Libertadores, é comum que o Strongest utilize o Hernando Siles, também conhecido como Estádio Olímpico de La Paz. Este é o maior campo do país e comporta de 37 a 41 mil torcedores. Muito bem, o outro time passenho é o Clube Bolívar, a maior equipe do país e recordista de títulos bolivianos. Ao todo são 31 troféus. Los Celestes têm como maior campanha na Libertadores alcançar as semifinais de 2014. Em jogos grandes, o Bolívar também utiliza o Hernando Siles, mas assim como seu rival Strongest, o Clube Azul e Branco também tem a sua casa particular. É o Estádio Libertador Simón Bolívar, um campo bem pequeno para no máximo 5 mil pessoas. Por fim, o último boliviano vem da cidade de Entre Rios, que fica bem no centro do país. Este é o San Antonio Bulo Bulo, um clube de nome engraçado que foi inspirado na seleção brasileira. Como seu escudo deixa bem claro, o Bulo Bulo é um fenômeno. A equipe chegou à primeira divisão do país em 2023 e no ano seguinte já foi vice-campeã nacional. Esta bela campanha o trouxe à sua estreia na Libertadores de 2025. A casa oficial do El Santo é o Dr. Carlos Villegas, um estádio com 17 mil lugares de capacidade. Porém, na Libertadores, o Mini Brasil utilizou o Félix Capriles, um campo um pouco maior para cerca de 32 mil torcedores. Da Bolívia, nós vamos ao Chile, conhecer os seus 4 representantes. No extremo norte do país fica a cidade de Iquique, e em Iquique fica o Deportes Iquique, equipe que tem como grandes títulos 3 Copas do Chile. O Dragão chileno está em sua terceira participação na Libertadores, mas nunca passou da fase de grupos. A sua casa é o Tierra de Campeones, um estádio municipal com cerca de 13.100 lugares disponíveis. Do norte, vamos para o centro do Chile, na cidade de Chillán, o lar do Deportivo Nublense. Sem títulos da primeira divisão, as suas grandes conquistas foram apenas 2 Série B chilena, e esta é apenas a sua segunda participação na Libertadores. O estádio do Nublense é o Nelson Oyarzún Arenas, um belíssimo campo municipal, liberado para mais ou menos 12 mil espectadores. Por fim, na gigante Santiago, a capital do Chile, estão os últimos 2 clubes do país. Um deles é a Universidade Chile, o segundo maior campeão chileno com 18 títulos. A Universidade também venceu a Copa Sul-Americana de 2011 e na Libertadores chegou às semifinais 4 vezes. O mando de campo da Laú é o Estádio Nacional do Chile, principal praça esportiva do país. A sua lotação máxima chega aos 48 mil lugares.
Por sua vez, o outro clube da cidade é o Colo-Colo. Este sim, o maior time de todo o Chile. 34 vezes campeão nacional e única equipe chilena campeã da Libertadores em 1991. El Cacique manda os seus jogos no Monumental Davi Arellano, ou simplesmente Monumental de Colo-Colo, um estádio que pertence ao clube e comporta até 43 mil torcedores. Partindo para o Uruguai, este pequeno país é uma potência no futebol sul-americano, e em sua capital, Montevidéu, se concentra praticamente toda a força local. Inclusive, os seus 4 classificados na Libertadores são daqui, começando pelo Boston River, que tem como maior conquista apenas uma 3ª divisão uruguaia. A equipe rojiverde costuma utilizar o estádio Antônio Lavaleda, um campo acanhado que comporta 7 mil pessoas. Então, na Libertadores de 2025, o Boston River mandou seus jogos no famoso Centenário de Montevidéu, este sim o principal estádio do país, para mais de 60 mil torcedores. O segundo clube é o Defensor Sporting, 4 vezes campeão uruguaio. Em 2014, a equipe fez a sua melhor campanha na Libertadores, na época chegando até a semifinal. El Tuerto é dono do estádio Luiz Franzini, um campo para 18 mil torcedores. Porém, assim como o Boston, o Defensor também utilizou o estádio Centenário na Libertadores. E é claro que no Uruguai o futebol se resume basicamente a Peñarol e Nacional, e estes dois gigantes estão no Continental. O clube nacional venceu 49 vezes o campeonato uruguaio. Além disso, eles colecionam 3 Copas Libertadores e 3 Mundiais de Clubes. Mesmo sem a força do passado, o Decano segue um clube histórico, assim também como o seu estádio, o Gran Parque Central, um campo lendário de 125 anos e que em 1930 recebeu o primeiro jogo do Brasil nas Copas do Mundo. Hoje em dia, o Parque Central comporta 37 mil torcedores. Igualmente histórico e gigante é o Peñarol, maior campeão nacional com 52 títulos. O aurinegro também é pentacampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Assim como seu rival, eles não vivem o auge, e a sua casa é o Campeón del Siglo, um estádio que pertence ao Peñarol e tem cerca de 40 mil lugares disponíveis. Chegando ao Peru, na parte sul do país tem uma cidade chamada Arequipa, cidade esta que é a terra do Clube Melgar, 2 vezes campeão peruano. Pela Libertadores, o rojinegro nunca passou da fase de grupos, e o seu campo é o Monumental de Arequipa, um estádio que pertence à universidade local, e tem uma capacidade na casa dos 40 mil lugares. O segundo peruano vem de Rímac, uma cidade-distrito nos arredores de Lima. Trata-se do Sporting Cristal, um dos grandes do país. Os cervejeiros possuem 20 títulos nacionais, e pela Libertadores, no ano de 1997, eles alcançaram a decisão, final essa que perderam o título para o brasileiro Cruzeiro. O Sporting Cristal geralmente utiliza o estádio Alberto Galhardo, um pequeno campo com 11.600 lugares de capacidade. Por isso, pelo seu tamanho reduzido, em jogos maiores é normal que o clube utilize o Estádio Nacional do Peru, casa também da seleção nacional. Esta praça já é bem maior, chegando até os 50 mil lugares. Aliás, em 2025, este estádio, que também é conhecido como o Colosso de José Dias, surge como um forte candidato a receber a final da Libertadores. Para finalizar este país, vamos à sua capital, a gigantesca cidade de Lima. Aqui estão Universitário e Alianza Lima. O Universitário é o grande campeão nacional, colecionando 28 títulos. E na Libertadores o seu auge foi em 1972, quando a equipe decidiu a final. Na época, o título foi perdido para o Independiente da Argentina. Los Cremas mandam seus jogos no Monumental U Marathón. Este gigante é de propriedade do clube e com cerca de 80 mil lugares é o segundo maior estádio da América do Sul. Esta praça concorre como favorita contra o Estádio Nacional para receber a final de 2025. Enquanto isso, o rival Alianza Lima é dono de 25 títulos nacionais e em 1976 e 1978 alcançou a fase semifinal da Libertadores. Los Blanquiazules utilizam o estádio Alejandro Villanueva, um campo de propriedade do clube, para cerca de 34 mil torcedores.
O próximo país é o Paraguai, onde, assim como no Uruguai, os 4 clubes ficam na capital, neste caso, Assunção. A primeira equipe é o Clube Nacional, time 9 vezes campeão paraguaio. El Tricolor fez a sua melhor campanha na Libertadores de 2014, quando na ocasião a equipe decidiu o título. O troféu foi perdido diante do San Lorenzo da Argentina. O estádio particular do Nacional é o Arsênio Erico, um campo bem pequeno com 7.500 lugares disponíveis. Então, em competições internacionais, é mais comum que o time utilize o Defensores del Chaco, o mesmo estádio da seleção paraguaia. Grande palco do futebol local, a sua capacidade é de 42 mil lugares. Para falar a verdade, todos os grandes da cidade mandam seus jogos neste campo, mas assim como o Nacional, eles também têm os seus estádios próprios e menores. Por exemplo, outro time na Libertadores, o Clube Libertad, um dos 3 grandes do país. O Libertad é dono de 25 títulos paraguaios e em 1977 e 2006 esteve entre os semifinalistas da Libertadores. O Albinegro tem como casa o Tigo La Huerta, também chamado de Nicolás Leoz. Este campo tem uma capacidade aproximada de 10 mil pessoas. Segunda força do país, o Cerro Porteño venceu 34 campeonatos paraguaios e em incríveis 6 vezes ficou no quase na Libertadores, todas elas caindo na semifinal. El Ciclón é dono do estádio General Pablo Rojas, este sim um caldeirão bem maior, para 45 mil torcedores. A maior equipe do país, dono de 47 títulos nacionais, mas o decano é grande mesmo é pelo que fez fora de sua nação. O Olímpia é o único paraguaio a vencer a Libertadores, e não só uma vez, mas sim um tricampeonato continental. E por fim, em 1979, a equipe foi além e conquistou a Intercontinental, o Mundial de Clubes. O estádio do Rei de Copas é o Oswaldo Domingues Dib, que até 2024 se chamava Manuel Ferreira. A sua capacidade não é tão grande, fica na casa dos 17 mil lugares. O 6º país da lista é o Equador, e a primeira cidade equatoriana será Sangolquí, que fica bem próximo a Quito. O clube local você conhece, é o Independiente del Valle, uma equipe modelo em seu país e também no continente. Com muita organização, investimento em estrutura e na base, Los Rayados se intrometeram entre os grandes de seu país e da América do Sul. Em 2021, a equipe venceu seu primeiro campeonato equatoriano, e em 2019 e 2022 foram bicampeões da Copa Sul-Americana. Até na Libertadores o Del Valle aprontou. Em 2016 quase levou o título continental. O clube chegou à final, mas perdeu a decisão para o Atlético Nacional da Colômbia. Obviamente, a casa do Del Valle está no nível de sua estrutura. Este é o charmoso estádio Banco Guayaquil. Este campo faz parte de um complexo bem maior e moderno e tem uma capacidade em torno de 12 mil espectadores. Pois bem, agora sim em Quito, a capital do Equador, aqui ficam mais 2 times da Libertadores. O El Nacional é o 3º maior campeão do país, totalizando 13 títulos equatorianos. No ano de 1985, La Máquina fez a sua melhor campanha na Libertadores, na época chegando à semifinal. O estádio utilizado pelo El Nacional é o Olímpico Atahualpa, uma praça pública muito utilizada também pela seleção nacional. Este estádio recebe cerca de 35.700 torcedores. O outro clube da cidade é a conhecida LDU, 13 vezes campeã equatoriana. Os Azucenas venceram também 2 Copas Sul-Americana, e em 2008 a LDU conquistou a Libertadores, o maior título de sua história. O estádio da Liga Universitária é o Rodrigo Paz Delgado, ou popularmente conhecido Casa Blanca. Este caldeirão pertence ao clube e pode receber cerca de 41 mil pessoas. Agora, o último equatoriano vem de uma cidade chamada Guayaquil. Aqui fica o conhecidíssimo Barcelona Sporting Clube, o maior campeão nacional com 16 conquistas. Pela Libertadores, o Colosso de América bateu na trave 2 vezes. Foram 2 vices. Em 1990, eles perderam um título para o Olímpia. E em 1998, caiu na final para o brasileiro Vasco da Gama. O Barça sul-americano tem a maior torcida do Equador, e seu
estádio está à altura desta massa. O Monumental de Barcelona é imponente e os seus 59 mil lugares faz dele o maior estádio do país. Na vizinha do norte, a Colômbia, nossa primeira parada será em Bucaramanga, uma cidade no nordeste do país. O time local é o Atlético Bucaramanga, que apesar de ter quase 80 anos, é um clube bem modesto. Isso até 2024, quando surpreendeu a todos e conquistou o torneio Apertura, que é como se fosse o título do primeiro turno colombiano. Esta conquista deu aos Leopardos a sua segunda participação na Libertadores. Enfim, o estádio utilizado pelo Bucaramanga é o Américo Montanini, conhecido também como Afonso Lopes. Este estádio municipal tem uma capacidade entre 25 e 28 mil espectadores. Já em Ibagué, uma cidade no oeste do país, temos o Deportes Tolima, este sim mais conhecido dos brasileiros. Esta equipe é 3 vezes campeã colombiana. Pois bem, na Libertadores, a melhor campanha do Tolima foi em sua primeira participação. O ano era 1982 e o clube chegou até o triangular da semifinal. O seu campo é o Manuel Murillo Toro, um estádio liberado para mais ou menos 28 mil pessoas. A próxima cidade é a famosa Medellín, bem aos pés da Cordilheira dos Andes. Igualmente famoso é o clube local, o Atlético Nacional, maior time de toda a Colômbia. O Atlético coleciona 18 títulos colombianos. Internacionalmente, a equipe tem também 2 Copas Merconorte, 2 Copas Libertadores da América e alguns outros títulos. O mando de campo do El Verde é o Atanásio Girardot, um estádio que pertence ao município e comporta 44.800 torcedores. O último clube colombiano vem de Bogotá, grande cidade capital do país. Eu falo do Independiente Santa Fé, um dos gigantes locais. El Cadernal venceu 9 vezes o campeonato colombiano. Além disso, eles também venceram uma Copa Sul-Americana em 2015. Pela Libertadores, por 2 vezes o clube chegou à semifinal, em 61 e 2013. Geralmente, o estádio utilizado pelo Santa Fé é o Nemésio Camacho, conhecido popularmente como El Campín. Este é o principal estádio de Bogotá e possui cerca de 36 mil lugares. Mas por algum motivo que eu não sei, na Libertadores de 2025, o Santa Fé optou por mandar os seus jogos no Estádio Metropolitano de Techo, este que é um campo bem menor e recebe no máximo 10 mil torcedores. Também ao norte da América do Sul fica a Venezuela, um país que não é muito tradicional no futebol, mas também tem os seus 4 representantes, começando por Maturim, uma cidade que fica no nordeste do país. Por aqui, o Monagas Sport Clube é o time da vez. O seu maior e único título foi o Campeonato Venezuelano de 2017. Já pela Libertadores, eles nunca passaram da fase de grupos. Os azulgranás mandam seus jogos no Estádio Monumental de Maturim, que com cerca de 51.700 lugares, esta praça pública se torna a maior de toda a Venezuela. Mais ao norte do país fica a cidade de Valência, a casa do Carabobo Futebol Clube, e em suas poucas disputas de Libertadores nunca passou da fase de grupos. Os jogos do El Granate ocorrem no estádio Misael Delgado, um campo municipal e multiuso, com uma capacidade para 10 mil pessoas. Pois bem, chegando à capital Caracas, aqui existe a Universidade Central, equipe 3 vezes campeã nacional. Os ucevistas jogam no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, popularmente conhecido como El Olímpico. A lotação máxima deste campo fica na casa dos 24.900 lugares. O último venezuelano fica em San Cristóbal, uma cidade na fronteira com a Colômbia. É o Deportivo Táchira, talvez o mais conhecido dos clubes locais. Dono da maior torcida do país, o Táchira é o 2º maior campeão nacional com 11 conquistas. E em 2004, os aurinegros conseguiram chegar até as quartas de final da Libertadores. O campo do Táchira é o Polideportivo de Pueblo Novo, apelidado popularmente como Templo Sagrado do Futebol. A sua capacidade sempre varia entre 38 mil e 42 mil lugares. Até agora, cada país teve 4 representantes, mas como eu citei no início do vídeo, Brasil e Argentina têm direito a mais vagas.
Os argentinos, por exemplo, mandaram 7 clubes em 2025, e o primeiro deles vem da cidade de Santiago del Estero, um município bem ao norte da Argentina. Aqui fica o Clube Atlético Central Córdoba, uma equipe com mais de 100 anos, mas que tem o seu maior título bem recente, a Copa Argentina de 2024. Esta conquista deu aos ferroviários o direito de disputar a sua primeira Libertadores em 2025. O clube é dono do Alfredo Terreira, um campo daqueles raiz, para mais ou menos 16 mil aficionados. Porém, na Copa Libertadores, o Central Córdoba usou um estádio maior. Seu nome é Único Madre de Ciudades, uma praça pública muito bonita e moderna, inaugurada em 2021. Sua capacidade é para 30 mil pessoas. Se em Santiago del Estero, no norte, existe o Central Córdoba, na cidade de Córdoba, no centro do país, existe o Clube Atlético Talleres. O Albiazul já foi campeão da Copa Conmebol lá em 1999. O Talleres manda seus jogos no Mário Alberto Kempes, um estádio que também é conhecido como Olímpico Chateau Carreiras. Este é um dos maiores campos públicos da Argentina e comporta até 57 mil pessoas. A próxima cidade é Avellaneda, uma espécie de distrito bem próximo de Buenos Aires. Aqui fica o Racing Clube de Avellaneda, um dos maiores times da Argentina. O Racing é dono de 18 títulos nacionais, além também de uma Copa Sul-Americana, uma Copa Libertadores e um Mundial em 67. Seu campo tradicional é o Presidente Perón, também muito conhecido como Cilindro de Avellaneda. Este estádio histórico pertence ao clube e recebe de 51 mil a 55 mil pessoas. Também relativamente próximo da capital fica a cidade de La Plata, o lar do Estudiantes de La Plata, equipe 6 vezes campeã argentina. El León ainda tem 4 títulos de Libertadores e também um Mundial em 1968. Seus jogos acontecem no estádio Jorge Luiz Hirsch, um belo campo particular com 32 mil lugares disponíveis. Agora, os últimos 3 clubes argentinos vêm da capital do país, a grande cidade de Buenos Aires. O primeiro deles é o Vélez Sarsfield, equipe 11 vezes campeã nacional. Alguns outros títulos são a Libertadores de 94 e também o Mundial do mesmo ano. El Fortín joga no estádio José Amalfitani, o conhecido Forte Liniers, um campo particular com uma capacidade na casa dos 49.500 torcedores. E finalmente, no topo da hierarquia argentina está o River Plate e o Boca Juniors. Começando pelo River, os seus maiores títulos são 38 campeonatos argentinos, a Copa Sul-Americana de 2014, 4 Copas Libertadores da América e um Mundial em 1986. O Estádio dos Milionários é um espetáculo à parte. Este é o mais monumental, que talvez você conheça como Monumental de Núñez. Este imenso caldeirão comporta de 83 mil a 85 mil torcedores, o que faz da casa do River Plate o maior estádio do país e também de toda a América do Sul. O outro gigante é o Boca Juniors, que apesar de viver uma fase bem ruim, ainda assim é um dos times mais históricos do mundo. Entre os seus grandes títulos estão 35 campeonatos argentinos, 2 Copas Sul-Americana, 6 Copas Libertadores da América e 3 Mundiais de Clubes. O estádio do Rei de Copas também é lendário. Seu nome é José Armando, ou simplesmente La Bombonera. Mais um caldeirão argentino. Sua capacidade varia bastante, indo de 49 mil a 57 mil pessoas. Finalmente chegamos ao Brasil, o principal e mais forte membro da Conmebol. Ok, eu vou começar pela cidade de Fortaleza, a capital do Ceará e também terra do Fortaleza Esporte Clube, uma equipe que você sabe que cresceu bastante na década de 2020. Prova disso é que o Leão do Pici chegou à Série A em 2019 e logo em 2022 participou de sua primeira Libertadores. 2025 o clube já está em sua 3ª participação e busca superar a fase oitavas de final. Muito bem, a casa do Fortaleza é o Governador Plácido Castelo, mais conhecido como Estádio Castelão. Este é um estádio municipal e comporta cerca de 63.900 torcedores.
Ainda no Nordeste, a bela cidade de Salvador é a capital do estado da Bahia e também o lar do Bahia Esporte Clube, uma equipe que já foi bicampeã brasileira. O Tricolor de Aço, por exemplo, foi o primeiro brasileiro a disputar a Libertadores, lá em sua primeira edição em 1960. No ano de 89, ele fez a melhor participação de uma equipe nordestina, caindo nas quartas de final do Continental para o também brasileiro Inter de Porto Alegre. Pois bem, nos últimos anos o Bahia SAF ressurgiu e esta é a sua quarta participação na Libertadores. O Bahia manda os seus jogos na Arena Fonte Nova, um complexo público esportivo construído para a Copa de 2014 e que recebe entre 47 e 51 mil torcedores. Saindo do Nordeste, nós vamos para o Sul, mais precisamente em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Aqui vou citar o Internacional, um dos dois gigantes da cidade e do país. O Inter é um multicampeão. Entre os seus principais títulos estão a Copa do Brasil de 92, um tricampeonato brasileiro, a Copa Sul-Americana de 2008, duas Copas Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 2006. O Colorado é dono do José Pinheiro Borba, um estádio que, por estar à beira de um grande lago, é mais conhecido como o Gigante da Beira-Rio. Este campo pode receber até 50 mil torcedores. Muito bem, agora vamos para a cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro. Aqui ficam mais dois gigantes brasileiros na Libertadores. O primeiro clube é o Botafogo, grande equipe nacional que viveu muitas décadas em baixa, mas desde que virou SAF nos últimos anos, o Bota ressurgiu das cinzas. Antes, o Fogão já era bicampeão brasileiro e também da Copa Conmebol de 93. Mas em 2024 veio um plus absurdo em suas conquistas. O Alvinegro venceu o terceiro título brasileiro, quase 30 anos depois, e por fim conquistou a tão cobiçada Copa Libertadores, pela primeira vez em sua história. O estádio utilizado pelo Botafogo é o Olímpico Newton Santos, uma praça municipal construída para Olimpíadas de 2016 e que hoje é administrada pelo clube. A sua capacidade máxima é de 45 mil lugares. O outro carioca é o Flamengo, um dos maiores times do Brasil e do continente. O rubro-negro sempre teve grandes títulos, mas é inegável a potência que o clube se tornou a partir de 2019. No geral, os principais títulos do Flamengo são 5 Copas do Brasil, 7 Campeonatos Brasileiros, uma Copa Mercosul em 99, 3 Copas Libertadores da América e o Mundial de 1981. O Mengão manda os seus jogos no lendário Maracanã. Este estádio é público, porém atualmente é administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Esta praça possui 78.800 lugares, o que faz dele o maior estádio do Brasil e o terceiro maior da América do Sul. Nossa última parada é em São Paulo, a gigante capital do estado de São Paulo. Daqui vem os últimos 3 clubes da lista. Um deles é o Corinthians, que ao lado do Flamengo são os clubes mais populares do Brasil. Porém, ao contrário do rubro-negro, o Timão não vive uma boa fase. Mesmo assim, historicamente a equipe empilha troféus. Os principais títulos corintianos são 3 Copas do Brasil, 7 Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores em 2012 e 2 Mundiais de Clubes. O estádio alvinegro é a Neoquímica Arena, ou também Arena Corinthians. Esta é uma praça esportiva bastante moderna, construída para a Copa de 2014. Números mais recentes colocam a sua capacidade para 49.900 pessoas. A segunda equipe da cidade é o São Paulo, mais um gigante sul-americano. Apesar de também não viver uma grande fase, as glórias do tricolor vêm do passado. O clube é dono de uma Copa do Brasil, 6 campeonatos brasileiros, uma Copa Conmebol, uma Copa Sul-Americana, 3 Copas Libertadores e 3 Mundiais de Clubes. Enfim, o estádio São Paulino é o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi e por motivos de patrocínio como Morumbis. Pois bem, este é o maior estádio particular do Brasil e sua capacidade permitida é para 66.700 pessoas.
E finalizando São Paulo, o Brasil e o vídeo, nós temos o Palmeiras, mais um peso pesado do continente. O Palestra sempre foi um multicampeão nacional, mas na última década, assim como o Flamengo, o Verdão ampliou a sua dominância sobre o continente. Seus principais títulos são 4 Copas do Brasil, uma Copa Mercosul, 12 campeonatos brasileiros e 3 Copas Libertadores da América. O maior campeão brasileiro de todos os tempos manda os seus jogos no novíssimo Allianz Parque, uma bela arena super moderna com uma capacidade aproximada do futebol para 43.700 torcedores. E aí, pessoal, vocês conheciam todos estes estádios? Aliás, o seu time está na Libertadores? Faltou algum estádio? Tudo isso e o que mais você quiser pontuar, pode deixar aí nos comentários. E assista um outro vídeo meu, você pode até gostar. Um abraço e até a próxima.